Um assunto dominou o cenário de emulador de Free Fire na última semana. A polêmica saída de Bak da Loud tomou as redes sociais e também virou assunto polêmico, inclusive sendo pivô de críticas públicas da diretoria da Loud contra a diretoria da PEN. Neste vídeo eu vou te contar os bastidores da saída de Bak, os últimos dias do jogador na organização, quanto custa a multa rescisória do jogador, ela foi paga? Sim ou não? Tudo isso no vídeo de hoje eu vou te contar os bastidores da saída de Bak da Loud. É agora. Mas antes, claro, aquelas dicas de sempre. Se você curte o meu conteúdo e ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante para que a gente continue fazendo esse conteúdo independente de esportes eletrônicos aqui para vocês. Claro, compartilhe com os seus amigos esse vídeo e comente aqui o que você está achando de todo este caso. Agora sim, os bastidores e os últimos dias de Bak na Loud. Pra gente começar a contar essa história, a gente tem que voltar no tempo. Bak foi contratado pela Loud em 2019, ali no finzinho do ano, para ser apenas um membro do staff da equipe. Mas com o tempo ele se tornou jogador e influenciador e foi ganhando cada vez mais números na internet e inclusive nos campeonatos de emulador se destacando demais e inclusive sendo nomeado como o rei da Liga NFA. Depois disso, Bak se transformou num dos maiores nomes do esporte eletrônico brasileiro e claro, com tudo isso vem grandes responsabilidades e também uma visibilidade muito grande. E além do resultado esportivo, Bak também se tornava um importante influenciador da Loud e um dos maiores influenciadores do Brasil. Inclusive, é dele o recorde de espectadores simultâneos da Twitch. Ele quebrou esse recorde no início do ano num campeonato de 4x4 organizado por ele e também pela Loud. Na oportunidade, eles quebraram o recorde que era do Gaules e atingiram 511 mil pessoas simultâneas na Twitch. Até o presente momento, continua sendo o recorde da plataforma. Ninguém conseguiu bater esse número de espectadores simultâneos até o momento. E por que é importante esse retrospecto? Porque a gente precisa entender claramente qual é o tamanho do Bak atualmente como jogador e também influenciador e também gestor da própria carreira. É muito diferente daquele Bak que chegou à Loud. E claro que neste momento a sua força e também a sua importância no cenário mudam a correlação de forças quando ele vai negociar algum contrato com a Loud, ou seja, com qualquer outra organização. Então a gente precisa entender o tamanho do Bak para este cenário. Bom, já está muito claro de que ele se tornou um jogador grande, um influenciador grande. E isso está também por trás e explica também um pouquinho dos bastidores da saída dele da Loud. E agora a gente entra realmente nos bastidores. Bom, a diretoria da Loud tinha ciência de todo esse interesse do time da PEN, o assédio ao jogador. É bem importante a gente pontuar aqui o seguinte, que no cenário de emulador de Free Fire não há nenhuma política anti-aliciamento, como acontece na LBFF, que tem as regras estabelecidas pela Garena ou o CBLOL também. Nestas duas ligas você não pode entrar em contato com nenhum jogador que tenha contrato com alguma organização. Primeiro, você precisa conversar com o clube para só depois ir negociar as bases com o jogador. No cenário de emulador, isso não existe. E mesmo estando ciente, inclusive criticando publicamente a postura da PEN, a Loud não estava esperando uma saída assim tão repentina do jogador da organização, por um motivo muito importante: o tamanho da sua multa rescisória. E como nenhum clube entrou em contato com a Loud oficialmente para negociar o passe do jogador, neste momento impõe a multa rescisória, porque se não há nenhuma negociação entre clubes, uma outra organização pode pagar a multa rescisória do jogador. E neste momento, quando você faz esse pagamento, o contrato do jogador com a sua organização fica extinto e ele fica livre para negociar com qualquer outra equipe, no caso, obviamente, quem pagou a multa rescisória. Bom, Xande, mas qual é o valor da multa rescisória do Bak? Bom, eu trouxe essa informação com exclusividade no meu Twitter ainda na semana passada. O Bak ainda tem contrato com a Loud por pelo menos mais um ano e a sua multa rescisória está estabelecida em 1,2 milhões de reais. 1.200.000 reais para tirar o jogador da Loud. Essa multa foi paga? Sim ou não? A resposta é não.
E isso também é uma informação exclusiva aqui do meu canal. BAC rescindiu um contrato com a Loud de forma unilateral. Isso quer dizer o seguinte: até o presente momento, nenhuma organização ou mesmo o próprio jogador pagou a multa rescisória. Ele simplesmente resolveu sair da organização, anunciar a sua saída, mas em nenhum momento foi estabelecida uma rescisão de contrato em comum acordo. O BAC resolveu quebrar o contrato de forma unilateral, ou seja, ele vai precisar pagar a multa ou o time que contratá-lo vai precisar pagar a multa rescisória. Existe algum outro caminho a não ser o pagamento da multa rescisória? Sim, mas neste caso apenas a esfera judicial. BAC pode alegar na justiça que teve algum item do seu contrato descumprido e pode pedir via judicialmente o término do seu contrato com a organização por conta de uma infração no seu contrato. Eu não tenho essa informação no momento se BAC vai entrar na justiça pedindo essa rescisão unilateral, mas por parte da organização, o que eu consegui apurar nos bastidores é de que a Loud está em compasso de espera neste momento, mas vai sim fazer valer os seus direitos. Vai brigar pela multa rescisória ou por uma negociação com alguma organização do cenário. Mas acho difícil qualquer tipo de conversa neste momento entre a Loud e a Pen Game. Neste caso mesmo, vai ser imposta a multa rescisória, que, como eu trouxe anteriormente, é de R$1.200.000. Bom, e é importante dar o crédito da informação da saída do BAC da Loud e que possivelmente pode ir para a PEN. Esta notícia foi publicada com exclusividade pelo site do Mais Esportes, pelo brilhante jornalista Gustavo Koga, que realmente tem dado muitos furos no cenário de Free Fire. Foi ele, primeiramente, a dizer que BAC estava saindo da Loud para ir para a PEN. Crédito dado. Voltando aqui para os bastidores, como foram ali os últimos dias de BAC na Loud? Bom, foi envolto de clima de bastante tensão. A gente já viu algumas declarações dos dirigentes da Loud, inclusive dizendo que a saída dele foi bastante conturbada, que a Loud não esperava. Inclusive o próprio CEO da Loud, o Bruno Playhard, disse isso em algumas streams também, de que a saída foi mesmo tumultuada, que eles não esperavam, e isso realmente aconteceu nos últimos dias do jogador na organização. E no dia da publicação daquela matéria no site do Mais Esportes, o BAC veio a público dizer que naquele momento não havia tomado a decisão ainda de romper com a Loud e que qualquer decisão seria tomado baseado no seu bem-estar. Qualquer pessoa que acompanha o cenário de esportes e até mesmo o cenário esportivo geral sabe que aquela nota dada através da assessoria de imprensa cumpria um mero protocolo e que naquele momento já havia sido realmente definido por parte do staff do BAC a sua saída da Loud. E um outro detalhe também escancara que naquele momento já não havia nenhum tipo de relação entre o BAC e a Loud. E é justamente a sua assessoria de imprensa. Geralmente, quando o jogador tem contrato com alguma organização, toda a comunicação da line-up é feita pelo próprio clube. Mas neste momento, quem enviou a nota para a imprensa foi um profissional contratado fora da Loud. Ou seja, BAC naquele momento já havia tomado a decisão que as suas comunicações já não seriam mais feitas pela Loud, e sim por um profissional contratado por ele. E há também uma outra guerra neste bastidor, que é a guerra de plataformas. Neste momento, a Loud tem todos os seus influenciadores na Twitch, enquanto a PEN está, neste momento, intermediando novos influenciadores para a Buia, que é a plataforma de transmissões ao vivo da Garena e que, claro, tem no Free Fire o seu principal jogo. Ou seja, além também de ser uma guerra entre duas organizações para ter um jogador, também é uma guerra entre duas plataformas para ter também um influenciador. E a gente sabe que quando se trata de produção de conteúdo, as cifras são muito altas e, como eu falei anteriormente, a multa do BAC é milionária. E eu procurei o jogador através da sua assessoria de imprensa para oferecer uma entrevista aqui no meu canal, mas fui informado de que BAC não vai se manifestar neste momento. E eu também procurei a PEN, já que ela vem sendo citada durante todo este assunto, inclusive com o Mais Esportes cravando que o jogador já é jogador da Pen Game, e por isso eu fiz as seguintes perguntas à organização. Pergunta 1. A PEN deseja se manifestar sobre o assunto? Neste caso, eu estava me referindo sobre as críticas públicas feitas pela diretoria da Loud. Pergunta 2. A PEN tem interesse no jogador BAC de emulador de Free Fire? E 3. A PEN está intermediando conversas com influenciadores para a Buia? E a resposta da organização é que eles não iriam se manifestar. Bom, até mesmo no silêncio a gente consegue tirar
boas respostas. Mas ao site Mais Esportes, a PEN deu uma nota um pouco diferente, que diz o seguinte: a PEN não costuma comentar negociações em andamento e que todas as contratações confirmadas são anunciadas para a mídia em nossas redes sociais. Bom, ali a organização deixa claro que há sim um interesse em uma negociação em andamento entre o jogador e a organização. Enquanto o destino de Bak não é confirmado oficialmente, a Loud corre nos bastidores para tentar trazer um novo nome para o seu time de emulador e também para o seu time de influenciadores. E não é novidade para ninguém que a Loud tem interesse na contratação do Luca, que recentemente acertou a sua saída da tropa, até gerou um pouco de polêmica. Eu fiz entrevistas aqui com o Delo e também com o Luca, em que eles trocaram acusações, mas depois daquilo os dois se acertaram, inclusive parabenizaram um ao outro nas redes sociais, mas o fato é que o Luca neste momento está sem organização e que o destino provável dele deve ser a Loud. E se você acha que o esporte eletrônico é só sentar e jogar, você está bastante enganado. Essa indústria milionária já se profissionalizou e quando a gente está falando de esporte, a gente também está falando de contratos, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de negócios, a gente também está falando de polêmicas. E a minha missão aqui neste canal é trazer os bastidores do esporte eletrônico para vocês. O que você não consegue enxergar ali nas redes sociais. Esta aqui é a minha missão, trazer para vocês um pouco dos bastidores, porque é lá que decidem os rumos e as engrenagens do esporte eletrônico. E se você curte o meu conteúdo, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para mim. E claro, agora você pode comentar, vai fazer bem para a carreira do Bak sair da Loud? Vai fazer bem para ele ir para a PEN? Agora que você já tem todos os detalhes de bastidores, você já pode comentar aqui o que você está achando desta história toda. E hoje eu também trago uma novidade, o clube de membros aqui do meu canal. Se você quer contribuir para que a gente continue fazendo esse trabalho de jornalismo nos esportes, você pode se tornar um colaborador aqui do meu canal, no Apoia-se e também no PicPay Assinaturas. O card do Apoia-se vai aparecer aqui em cima. Se tornando um membro aqui do clube do meu canal, você vai ser elegível para participar aqui dos quadros que a gente exibe no meu canal toda semana, vai poder sugerir pautas e também poder fazer parte de um grupo em que a gente vai debater o esporte eletrônico diariamente. Espero muito poder contar com a contribuição de vocês para cada vez mais continuar levando mais e mais conteúdo e também jornalismo nos esportes eletrônicos.